paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, a irmã Maria Aparecida, irmã Rita. Amém. Nós estamos gravando aqui essa palavra sobre a semeadura, né? E como receber a semeadura, né? Para isso nós vamos ouvir hoje um louvor, né? Um louvor, e começando pelo louvor. Depois, né, do louvor, nós estaremos fazendo uma oração ao Senhor e estaremos fazendo uma oração e depois estaremos falando sobre esse projeto da semeadura, né? Amém? Deixa eu só colocar aqui o louvor, que não está entrando. Amém, graças a Deus. Amém, meu Deus e meu Pai. Amém, Senhor. Minha internet tá um pouco ruim hoje, irmãos. Perdoa. Vou levar tua palavra, Senhor. Vou levar tua palavra, Senhor.
paz, irmã Roberta. Rapaz, Fala a paz mais alta, irmã. rapaz, é que meu telefone tá ruim. Rapaz, Senhor Jesus. Oi, Roberta, tudo bom, filha? Rapaz, filha, tudo bem. O falante tá ruim. Por que esse pastor tá sendo chato aí, falando que é pra você falar mais alto, hein? O telefone é baixo, né? É a longura também, né, Roberto? Daqui, né, a distância, né? É porque a internet também. É, a internet também. Eu sei, é difícil mesmo, filha. Tá bom, então. Amém. Vamos ouvir aqui. A bênção que o pastor tem para transferir para nós. Porque separando aqui, ele falou que deixa vida. Até de ouvir, eu tenho que ouvir o áudio no fone. Por isso que às vezes eu demoro a responder, que aí eu tenho que tirar o fone e não tá tudo bem também. Eu só consigo ouvir, aí que eu vou tentar para falar, eu não consigo. Eu tenho que tirar o fone e tenho que poder falar. Amém. Graças a Deus. Então, nós estamos gravando, tá? Nós estamos gravando. E se alguma irmã ainda for entrar, né? Essa palavra é uma palavra sobre o voto da semeadura, tá? Mesmo se a irmã não fez, mas vai ouvir sobre o voto, né? Sobre como como Deus como que funciona a semeadura, né? Como que ela funciona segundo a palavra de Deus, né? Segundo a Bíblia, né? Como ela funciona, né? Jesus contou várias parábolas sobre a semeadura. A semeadura é uma lei, né? É um princípio geral que ensina todos a colher aquilo que semeiam, né? Vamos dar um exemplo. Por exemplo, tudo que você planta nessa terra, você colhe. Tudo que você planta, você colhe. Então, se você usar essa expressão, mas ensinar essa verdade em diversas passagens, diferentes maneiras. Por exemplo, não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, isso também se farás. Então, o que a Bíblia está falando? Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semeia, isso também se farás. Amém? Amém. Tudo que nós semeamos nessa terra, nós vai ceifar. Tudo. Tudo que você faz nessa terra, você vai colher. A palavra do Senhor, ela nos dá essa orientação. A palavra do Senhor, ela nos reflete essa orientação de que a semeadura é importante para a nossa vida. A lei da semeadura, ela é mais importante do que a lei da prosperidade, por exemplo. Porque ser próspero depende do que você está semeando. Não importa, para ser próspero, primeiro você deve entender que a falta de compreensão sobre a lei da semeadura pode levar muitas pessoas a desanimar ou até mesmo desistir da fé. Se você nunca ouviu falar a lei da semeadura, consiste naquele conhecimento princípio, que quer dizer colhemos o que plantamos, né? Isso daí é muito famoso, né?
que as pessoas falam, o que você planta, você colhe, né? Que é o que está escrito em Gálatas, né? 6, né? Gálatas 6, no versículo 7 e 8. Pode marcar, hoje para ser mais, eu vou pedir para as irmãs só, não precisa abrir a Bíblia, só marcar no caderno e depois as irmãs vão estudando, tá bom? Gálatas 6, 7 e 8. Diz assim: Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se farás. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito Santo colherá vida eterna. Então, muitas das vezes, irmãos, nós, eu sei que nós pedimos no nosso voto, quando nós fazemos um voto para Deus, um voto, nós queremos um retorno de Deus sobre aquele voto que nós fazemos por Ele. Tudo bem. Nesse projeto, o voto da semeadura, nós fizemos esse voto, mas nós temos que entender que semear não é simplesmente dar o dinheiro. Porque dinheiro não é simplesmente dar dinheiro. Eu vou semear todo mês, dando o dinheiro lá todo mês e Deus vai me prosperar, Deus vai mudar minha vida, Deus vai transformar minha... Não é isso. O intuito do voto não é fazer isso. O intuito do voto é mostrar para vocês que tudo que você faz na sua vida hoje vai refletir no amanhã. Tudo que você faz hoje reflete no amanhã. Então a nossa vida, ela depende do hoje, ela não depende do ontem, ela depende do agora. Ela depende só do agora. Do que eu estou fazendo agora? O que eu estou fazendo agora para mudar a minha vida? Pastor, agora estou ouvindo a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém. Estou ouvindo a palavra de Deus para me alimentar e tentar mudar a minha vida constantemente. Porque não é só ouvir hoje. Tem que ouvir hoje, tem que ouvir a todo momento. A palavra do Senhor diz: ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós devemos ouvir, a primeira coisa, o que Deus tem falado conosco. Esse é o primeiro ponto da lei da semeadura. Ouvir a palavra. A palavra, quando você ouve ela entra na sua mente e quando ela está na sua mente, você sai da igreja, ela continua na sua mente. E você pode ver que quando você sai da igreja, sai alegre, cantando, louvando, exaltando o nome do Senhor, confiando naquela palavra. Aí daqui a pouco acontece chega em casa, você vê, o diabo começa a mostrar para você que Satanás começa a mostrar para você que nada mudou, que tudo está do mesmo jeito, e você acredita que tudo está do mesmo jeito, e ele vai lá e sopra na sua mente e rouba a sua palavra. Não é isso que Jesus contou sobre? E ele rouba a palavra do homem. E quando a palavra não descer para o seu coração, ela está vulnerável. Mas para descer para o seu coração, é necessário um trabalhar de Deus. Então, primeiro,
nós não podemos brincar com a palavra de Deus. Nós estamos só falando da palavra essas semanas inteiras, só da palavra, só de Jesus. Jesus é palavra. E muitas das vezes, quando pensamos em zombar de Deus, lembramos de certos humoristas, né? Que fazem piadas sem nenhum temor ou respeito do Senhor. Porém, se você ler a Bíblia diz que não zombai, né? Deus diz, né? De Deus não se zomba, né? Então, se você viu aquelas barbaridades que aconteceu no carnaval antes do Covid, quando você vai em shows de humoristas, eles zombando de Cristo, eles zombando dos crentes, eles zombando da igreja, eles zombando dos bispos, dos pastores. Isso, irmãos, e muita gente dando risada. Satanás adora isso. Adora. Então, a primeira coisa é ouvir a palavra de Deus. A segunda coisa é não zombar dela. Não zombe da palavra de Deus. Porque muitas pessoas vão na igreja, ouvem a palavra e ela zomba da palavra de Deus. Zombar também no sentido de não acreditar. Muitas pessoas não acreditam naquilo que Deus está falando. Às vezes o pastor está sendo usado, a pessoa quer saber a vida do pastor, se o pastor é abençoado, se o pastor... nossa, esse pastor anda a pé e está falando de milagres para mim. Deus usou uma mula para falar quando não existia profetas. Deus ele usa quem ele quer. A única coisa que você, que eu, que nós temos que fazer é ouvir a palavra de Deus e cumpri-la. Porque não importa o que o homem seja, não importa as atitudes do homem, o que importa é a palavra que sai da boca de Deus, que vem através do profeta. É isso que importa. Isso que é mais importante do que tudo. Então, primeira coisa que em Gálatas 6, 7 e 8 diz, né? Ele fala, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também ceifarás, porque o que semeia para a sua própria carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito colherá vida eterna. Quem quer vida eterna? Eu duvido que se eu perguntasse aí na rua e fizesse uma enquete, quem quer vida eterna? As pessoas querem viver uma vida na Terra, agora. As pessoas estão pensando no que vai acontecer amanhã, no emprego delas. As pessoas estão preocupadas com as dívidas que elas têm que pagar no final do mês, ou no começo do mês. Estão preocupadas em comprar, melhorar a casa, fazer uma reforma na sua casa. As pessoas estão preocupadas com isso. Quem está preocupado com a vida eterna? Quem está preocupado com a vida eterna? Existe alguém que está preocupado com a vida eterna? Sabe por quê, irmão? As pessoas não estão mais se importando com a vida eterna porque as pessoas estão aprendendo a zombar de Deus, a zombar da palavra dele.
Pois aquilo que o homem semeia, isso também se farás. Tudo que você está fazendo hoje, agora, nesse momento, você vai colher em certo momento. Tudo que você fazer amanhã, você vai colher. E tudo que você está passando de dificuldades hoje na sua vida, pastor, você não sabe a dificuldade que eu estou passando na financeira, pastor, você não sabe a dificuldade com meus filhos, pastor, você não sabe a dificuldade no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha saúde. Tudo isso é porque você plantou. É porque você semeou. E hoje você tá colhendo. E você tem que aceitar a colheita. Você tem que aceitar, porque as coisas de Deus, as coisas de Deus não se brinca. As coisas de Deus não se brinca. Ninguém brinca com as coisas de Deus. Hoje nós vamos fazer um voto. Os irmãos. Ah, tá bom. Vamos fazer. Então, né, como que fosse qualquer coisa. A coisa mais importante do mundo, irmãos, é a sua vida eterna. E se você não plantar, se você não começar a plantar sementes para colher vida, vivida com abundância, você não viverás para ver a abundância de Deus. Você não viverás para ver isso. Porque o preço do pecado é a morte. Então, primeira coisa na lei da semeadura é ouvir a palavra. Segunda coisa é não zombar dela. Não zombe. Não zombe daquilo que acredite de verdade. Não zomba daquilo que criou os céus e a terra, que foi a palavra. Em João disse, ele era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Em outras versões diz, ele era a palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era Deus. Lei da semeadura, irmãos. Você está semeando o que nessa terra? E você vai colher o que nessa terra? Porque essa terra vai passar. O que você está procurando? Uma aposentadoria boa? Porque você vai morrer um dia. Um dia tudo passa. Tudo passa. Tudo. Eu lembro do meu primo Júnior. Tinha 20 anos. Menino novo, sonhador. Tava começando a estudar para mexendo com eletrônica. Estava numa empresa muito boa mesmo aqui em São Paulo, boa, no ABC Paulista. Tava feliz da vida. Tava feliz. Entendeu? Tava feliz. Tava conquistando os objetivos dele. Desceu para Bertioga, para Baixada, e ele foi
pegar caranguejo com os irmãos, com os amigos dele, irmãos, com os amigos dele, né? Da empresa. E o irmão dele mais velho falou: Não, Júnior, não vai. E ele falou: Não, eu vou. E ele foi, sem saber nadar e nada. O barco virou com todos eles dentro do. Com, o barco virou. Os homens que estavam com eles, os homens todos ali sabiam nadar. Um foi salvando o outro. E quando acabaram de salvar, lembraram: Cadê o menino, o rapaz, o Júnior? Tinha se afogado. Morreu com 20 anos. Deixou o sonho da faculdade, deixou os sonhos, deixou a família, deixou as dívidas, deixou tudo para trás. Deixou o emprego. Por que, irmãos? Porque o tempo é curto nessa terra. O tempo é curto. Eu vejo pelas minhas filhas. Parece que foi ontem que a Agatha nasceu. Hoje olha o tamanho que a Agatha tá, com 10 anos de idade. Daqui a pouco é uma mulher. Então não zombe de Deus, jamais zombe. Não zombe. Viva a vida considerando que a gente colhe o que semeia. Não levando sempre a sério a lei da semeadura, gente. Temos que levar a sério, como se não sofrêssemos consequência das nossas atitudes. Muitas pessoas vivem assim. Aí ela fala o que quer, ela ouve o que quer, ela anda do jeito que quer, ela vive da forma que quer e tá nem aí para o que as pessoas pensam, tá nem se preocupando com nada. Por quê? Porque ela não leva a sério a lei da semeadura. Ela não leva a sério que Deus está olhando para esse mundo e os olhos dele tá passando pelos 4 cantos dessa terra. E cada fio de cabelo seu que cai, ele sabe. As pessoas não levam a sério. Deus não tá brincando de ser Deus. Nós que estamos brincando de ser crentes. Nós que estamos brincando de ser crente. A palavra do Senhor diz: o que semeia a injustiça cegará males. O que semeia a injustiça cegará males. O que semeia a injustiça. Irmãos, Jesus ele veio nesse mundo para cumprir a justiça. Provérbios 28:8 diz: o que semeia a justiça cegará males. Porque semeia ventos e cegarão tormentos. Oséias 8:7. O perverso recebe um salário ilusório, mas o que semeia justiça
terá recompensa verdadeira. Além disso, a colheita é sempre para o propósito, a semeadura. Quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também se farás, e o que semeia com fartura, com abundância também se farás. Amém? Essa foi a palavra que nós colocamos como evidência da palavra de Deus desse voto desse mês. Isto afirma: aquele que semeia pouco, pouco também se farás, e o que semeia com fartura, também com abundância também se fará. Tá na hora de você começar a semear, irmãos. Semear amor, semear carinho. Ah, pastor, mas meu marido, se você conhecer, só de chegar perto o cara... Não, muda você, não é ele que tem que mudar. Deus não está preocupado com a mudança dele. Deus está preocupado com a sua mudança. Porque, como todo mundo diz, salvação é individual. E ela é realmente individual. Ninguém vai levar ninguém. Ninguém vai levar ninguém. Quem leva o peso das ovelhas é o pastor. O pastor, sim, ele leva o peso das ovelhas. Quando uma ovelha se perde, quem vai levar esse peso vai ser o pastor. Quem vai levar a chicotada vai ser o pastor. Vai ser o pastor. Mas os servos de Deus, nós servos de Deus, nós temos que aprender que devemos semear, sabe? Coisas boas, porque Deus é bom. Semeie aquilo que é os atributos de Deus na sua vida. Começa a colocar a partir de hoje, a partir de agora. Comece a colocar os atributos de Deus. Entendeu? Na sua vida, na sua casa. Ah, pastor, mas se eu falar de Deus aí na minha casa, o bicho vai se levantar. O bicho não é maior que Deus. Se ele se levantar, ele vai levantar para cair, porque você vai continuar falando. E até uma hora ele vai cair por terra. Porque uma hora o poder do Espírito Santo vai entrar dentro daquela casa. Não foi isso que nós aprendemos aqui em Gálatas? Não é isso que a palavra de Deus diz em Gálatas? Não vos enganei, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semeia, isso também se farás, porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Então comece a semear coisas boas dentro da sua casa, no seu emprego, sabe, no meio dos seus amigos. Comece a semear coisas incríveis e Deus vai fazer o trabalhar na sua vida. Amém? Amém. Amém, pastor. Deus vai fazer uma obra tão grande, tão grande. Se você crê, tudo é possível para aquele que crê. A terceira coisa da lei da semeadura que você não pode... A primeira coisa é ouvir a palavra. A segunda coisa é não zombar de Deus.
E a terceira coisa é uma palavra que Jesus deixou bem claro para nós, principalmente em Mateus, no livro de Mateus. Ele deixou muito claro: não vos enganes, ou não deixe que engane vós. Gente, não vos engane, não deixe que o mundo engane vocês. Não caia nas armadilhas do mundo, porque as armadilhas do mundo vai te levar para as trevas. As armadilhas do mundo, cuidado. Satanás quer roubar a sua semente, quer roubar a sua bênção. Ele quer tirar aquilo que é teu. Ele quer tirar o que é teu. Ele quer tirar a sua vida. Ele quer tirar a vida dos seus filhos. Ele quer tirar a sua prosperidade. Ele quer tirar a sua saúde. Ele quer tirar tudo. Porque ele não aceita. Ele não aceita que Deus teve piedade de nós e nos perdoou e nos deu uma segunda chance. E ele não. Ele já foi condenado e já está condenado. Ele já está condenado. Então, não deixe que Satanás vos engane. Às vezes você está no seu serviço, trabalhando sossegado, e daqui a pouco uma pessoa se levanta. Do nada, você estava de boa, trabalhando. E daqui a pouco o seu chefe, a sua chefe, ele se levanta contra você. E você fala assim: o que eu fiz para merecer tudo isso? É só um levante de Satanás, irmãos. A única coisa que você tem que fazer é dobrar seu joelho num lugar onde você tem intimidade para fazer isso e falar: Satanás, você não vai me enganar, porque eu não vou zombar do meu Deus. Eu não vou zombar do meu Deus. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Você está entendendo? Vocês têm que começar a quebrar as forças malignas dentro do seu lar, dentro da sua família. Pastor, estou com dificuldade hoje. Eu sei, eu também tenho minhas dificuldades. E ó, que são grandes as minhas também. E eu creio que a dos irmãos também. Nós todos temos dificuldades na vida. Todos. Ninguém é perfeito. Quem procurar um homem perfeito aí, que me apresente. Que me apresente. Me apresente esse homem perfeito. Porque o único homem que eu sei que foi perfeito nessa terra morreu na cruz do Calvário como amaldiçoado. Ele foi amaldiçoado, sabe por quê? Por causa de nós. Ele foi amaldiçoado por causa de nós, pecadores. Por isso que ele foi amaldiçoado ali na cruz. Mas a maldição dele, sabe, fez com que ele descesse ao abismo e vencesse a morte. E todos aqueles que já tinham morrido em Cristo, morrido em Deus, para Deus, naquele momento estava sendo ressuscitado para Cristo. E com ele subiu para os céus.
E ele prometeu que um dia ele voltaria sobre essa terra e levaria também nós, nossos antepassados, meus avós, os seus pais, os seus amigos, seus primos, seus conhecidos que já se foram. Ele prometeu que ele voltará e vai levá-los, todos. Mas nem todos vai ter a vida eterna. Um será lançado, uns irá para a vida eterna e outros irá para a morte eterna. Por quê? Porque foi enganados por Satanás. Porque deixou ser enganado por Satanás. Você deixa ser enganado por Satanás, você sofre. E sofre muito por isso. Você sofre muito, muito e muito por isso. Então não espere das pessoas, não espere de ninguém, espere de Deus e faça a tua parte. Não olhe para o outro que o outro faz, não olhe para você, o que você faz. A palavra do Senhor diz em Provérbios 11:18, diz: o perverso recebe salário ilusório, mas o que semeia a justiça terá recompensa verdadeira. Quantas pessoas não têm recebido um salário ilusório? Eu não estou falando de salário só na área financeira, mas também cabe para a área financeira. Mas eu estou falando de um salário. Quantas pessoas não têm recebido no lugar de alegria, tristeza, no lugar de felicidade, amargura? Quantas pessoas não têm sofrido, recebido no lugar de amor, ódio? Quantas pessoas não têm sofrido tudo isso? Sabe por quê, irmãos? Não deixe Satanás vos enganar. Vocês são seres de Deus, filhos de Deus. Jesus morreu por vocês. Ele morreu, ele falou está consumado, que significa está feito. Ele não vai voltar a fazer novamente não. Ou seja, ele já venceu Satanás na cruz do Calvário. Satanás já está debaixo dos nossos pés, já está debaixo dos seus pés. Mas, o pastor, mas a fúria de Satanás, eu sinto a fúria, eu sinto o mal, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Irmãos, eu também sinto, porque somos fracos como seres humanos. Mas quando nós louvamos e adoramos ao Deus eterno, imortal, Ele nos faz forte. Ele faz nós marchar sobre essa terra. Ele faz nós dominar essa terra. Ele faz. Elias era um homem forte. Enfrentou um reino inteiro para mostrar para aquele povo que Baal não era Deus deles. Que Baal não era o rei deles. E ele pediu fogo do céu e Deus enviou o fogo do céu. Mas na hora que
a rainha mandou matá-lo, ele temeu, ele fugiu, ele foi pro deserto, ele se sentiu só, ele entrou em amargura, ele entrou em depressão, ele entrou na caverna e se escondeu dentro de uma caverna. Por quê? Por que o Espírito Santo inspirou a colocar a história de Elias na Bíblia? Para mostrar que o homem crente, ele é só forte no momento que ele está adorando ao Deus Todo-Poderoso. Mas no momento que ele para de adorar, ele se torna um homem fraco como qualquer outro homem. Ele se torna um homem fraco como qualquer outro ser humano. Ele se torna uma pessoa fraca como qualquer outra. Mas quando ele está em adoração, quando ele está com um propósito, ele é forte o suficiente para derrubar legiões de demônios. Ele é forte o suficiente para derrubar barreiras, muralhas. Ele é forte quando ele está adorando. Quando ele está adorando, quando ele está exaltando, ele é forte para isso. Então não deixe que Satanás te engane, dizendo que você não é capaz de alcançar os seus objetivos. Como eu disse, esse voto, ele tem como prioridade, não somente o dinheiro, porque o dinheiro é para ajudar o ministério a ajudar, mas esse voto, ele tem como objetivo mostrar para você que você tem que aprender a semear com justiça. Semeie com justiça. Semeie com justiça. Semeie com justiça e você vai ver o que Deus vai prover na sua vida. Deus é um Deus justo, irmãos. Deus é um Deus justo. Amém? Amém, irmãos? Amém, pastor. Amém. Feche os teus olhos. Vamos falar com Deus. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus, em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, eu entro em tua presença, meu Pai. Eu entro em tua presença, meu Pai, pedindo, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, dê uma boa colheita ao teu povo. Uma colheita, meu Pai, de prosperidade. Meu Pai, que todas as pessoas que fizeram esse voto sejam prósperas, meu Pai, naquilo que pediu. Meu Pai, que todas as pessoas que fizeram esse voto, elas possam receber a virtude do Senhor, meu Pai, sobre a vida delas. Eu profetizo, meu Pai, que tudo que elas pediram vai acontecer, vai realizar. E o Senhor vai, meu Pai,
ser glorificado como um Deus dos exércitos, como o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra, e pela honra e glória do teu santo nome, do Senhor Jesus Cristo. Ó meu Deus e meu Pai, vai manifestando a sua glória na vida de cada um desse grupo. Meu Pai, manifesta a tua glória na vida de cada membro deste grupo, cada pessoa, cada um, meu Pai, que faz parte desse grupo. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, derrama a tua bênção, abra as portas dos céus, abra, meu Pai, as portas de emprego, abra, meu Pai, as portas de emprego para quem está precisando de emprego, meu Pai. Tem pessoas que queriam estar fazendo voto, mas não pode estar fazendo, Senhor, porque as portas de emprego estão fechadas. Então, meu Pai amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo a Ti, meu Pai, abra as portas de emprego. Oh Deus amado, Deus querido, oh Santo Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro a vitória esse mês de janeiro para todos aqueles que creram nesse voto da semeadura, em o nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. No chão só vou me prostrar, porque